Hoje iremos trabalhar com resolução de problemas e suas concepções. Sou Wagner dos Santos, aluno do mestrado profissional em ensino de matemática na UEPA, Universidade do Estado do Pará. Esse trabalho ele é desenvolvido em equipe, né? Então nós temos aí, formando a nossa composição aí, o nosso colega Jorge, né? O nosso colega o Herbert e o nosso colega o William, né? Então essa aí é a nossa equipe, né, que desenvolveu esse trabalho, né? E esse trabalho ele é pré-requisito para a obtenção de crédito na disciplina de Ensino de Matemática 2 do professor doutor Pedro Franco de Sá. Um dos problemas que aparecem com mais frequência nos estudantes é a falta de estratégias para resolver problemas. Na maioria das vezes, os estudantes têm dificuldades para pensar abstrato. Isso significa que eles têm dificuldade em representar o problema em sua mente, devido à complexidade de muitos termos matemáticos. Resolução de problemas é uma tendência em educação matemática, e um dos seus precursores foi George Pulliam, que nasceu em 1887 e faleceu em 1985. Ele é considerado um marco na resolução de problemas com a publicação do seu livro em 1945, How to Solve It, que até hoje é a principal obra na resolução de problemas. O que é um problema? Problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-lo. O que é um problema matemático? É qualquer situação que exija a maneira matemática de pensar e conhecimentos matemáticos para solucioná-la. Vamos distinguir exercício de problema. Exercício, como o nome diz, serve para exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou processo. O aluno lê o exercício e extrai as informações necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas. Por outro lado, o problema é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido e não se tem nenhum algoritmo que garanta a sua solução. O que é resolução de problemas? Resolução de problemas trata de problemas que não têm evidente em seu enunciado algoritmo que deve ser aplicado para obter a solução e nos quais todo o conhecimento da pessoa deve ser combinado de maneira nova para enfrentá-lo. Os problemas tradicionais dos livros não são considerados problemas de fato, mas sim simples exercícios de fixação de técnicas ou de regras, segundo Diniz. Já para outra autora, Beatriz D'Ambrosio, a resolução de problemas consiste em uma metodologia de ensino, na qual o professor aborda situações-problema que permitem a investigação e a percepção de novos conceitos. Compreende-se então que problema é uma questão, uma situação que precisa ser resolvida, a qual o estudante não consegue imediatamente solucioná-la. Não tem uma solução direta, necessitando, então, adicionar conceitos e procedimentos em busca da solução. Uma das características marcantes da resolução de problemas se refere em seu enunciado que, claramente, tem uma problemática a ser resolvida. É engraçado que se a gente falar que a primeira obra de resolução de problemas surgiu em 1945, com Polya, chegando aqui ao Brasil nos últimos 30 anos. Então é uma metodologia extremamente recente aqui no Brasil. Daí temos poucos artigos e poucas dissertações sobre o tema. Quais são os objetivos da resolução de problemas? São vários, né? Mas vamos ver aqui alguns. Fazer o aluno a pensar produtivamente é um deles. Desenvolver o raciocínio do aluno também é bem importante. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas. Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações da matemática. Então esses são alguns objetivos que a gente tem para a resolução de problemas, para fazer com que o aluno consiga avançar nesse campo. Nós temos ainda como objetivos da resolução de problema tornar as aulas de matemática mais interessantes e desafiadoras. Esse aqui vai muito para a questão dos professores, né, para que a gente possa
fazer com que a nossa aula de matemática seja interessante, seja atrativa, seja nova para o nosso aluno. Outra, equipar o aluno com estratégias para resolução de problemas e a gente municiar o aluno com métodos para que ele possa resolver os problemas. Outra, dar uma boa base matemática aos alunos. Então esse aqui é um gargalo, né, que geralmente sempre os alunos eles não trazem uma bagagem matemática, uma base bem feita, né? E é nossa obrigação tentar fazer com que ele consiga sair da série que ele está hoje com uma base matemática bem formada. Daí nós temos também os vários tipos de problemas, né? Então vamos para o primeiro, que é o exercício de reconhecimento. Seu objetivo é fazer com que o aluno reconheça, identifique ou lembre um conceito, uma definição ou uma propriedade. Por exemplo aqui, qual é o sucessor de 1009? Continuando aí, né, com os tipos de problema, nós temos agora o exercício de algoritmos. O que são eles? São aqueles que podem ser resolvidos passo a passo. Seu objetivo é treinar a habilidade em executar um algoritmo e reforçar conhecimentos anteriores. Então aí a gente pode dar como exemplo aí, ó, essa soma de 128 mais 79. Temos agora os problemas padrão. Sua resolução envolve a aplicação direta de um ou mais algoritmos anteriormente aprendidos e não exige qualquer estratégia de resolução, né? A solução do problema já está contida no próprio enunciado e a tarefa básica é transformar a linguagem usual em linguagem matemática, identificando as operações ou algoritmos necessários para revê-los. Olha esse exemplo. Um gato tem 4 patas. Quantas patas tem 3 gatos? Essa aqui é aquela questão que o menino já vem perguntando assim, a continha é de mais ou é de menos? Então a gente vai ter que levar ele a pensar para poder resolver isso aí. Temos também aí os problemas processo, né? São problemas cuja solução envolve operações que não estão contidas no enunciado, ou seja, é aquele que a gente não tem a solução demonstrada, né, na escrita do problema. Temos também os problemas de aplicação. São aqueles que retratam situações reais do dia a dia e que exigem o uso da matemática para serem resolvidos. Também são chamados de situações-problema. Em geral, são problemas que exigem pesquisa e levantamento de dados, claro, para sua solução, né? Temos aí também os problemas de quebra-cabeça. São problemas que envolvem e desafiam grande parte dos alunos. Geralmente constituem a chamada matemática recreativa. E a sua solução depende, quase sempre, de um golpe de sorte ou da facilidade em perceber algum truque, que é a chave da solução do problema dado, né? Como resolver um problema? Essa parte é muito importante e é onde muitas das pessoas erram porque esquecem desse esquema sugerido em 1945 por George Polya, porque a pessoa vai lá e resolve o problema e acha a resposta e fica toda feliz porque acha que acertou e muitas vezes cai em pegadinhas, não levando em consideração as etapas para efetivar a resolução passo a passo de um problema. Vamos ver agora as etapas para a resolução de um problema proposto por Polya. Primeiro passo, compreender o problema. Daí nós temos que verificar algumas situações como o que se pede no problema, o que se procura no problema, o que se quer resolver no problema, o que o problema está perguntando, que aqui é onde muitos têm dúvidas, né? O que realmente o problema quer saber, né? Outro, quais são os dados e as condições do problema? É possível fazer uma figura, um esquema ou um diagrama? Isso aqui é legal, se você conseguir representar o problema na forma de diagrama, fica até mais fácil um pouco o entendimento. E também se é possível estimular ou chutar a resposta do problema. Bom, a segunda etapa, ela leva em consideração a primeira. Depois que eu entendi tudo aquilo que estava na primeira etapa, a gente vai para a segunda, que é
elaborar um plano para a resolução do problema, né? Então, dentro dessa etapa, a gente tem que entender o quê? Qual é o plano para resolver o problema? Que estratégia você tentará desenvolver, ou seja, como é que você vai tentar resolver o problema? Se você lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver, então isso aqui é legal. Se você já viu alguma coisa antes que é parecida com esse problema, dá para fazer uma correlação, né? A gente também tem a questão de organizar os dados e tabelas e gráficos, então se o problema puder ser organizado com tabelas e gráficos, também a gente tem que fazer isso. E também tentar resolver o problema em partes. Então, se o problema permitir, a gente resolver ele em partes, vai facilitar um pouco a resolução desse problema. Então a gente pode traçar várias maneiras, vários planos ou estratégias que levarão à solução do dado problema, né? Por vários caminhos diferentes. Então vamos ver aqui algumas possibilidades, né? A representação do problema é uma delas, por tentativa e erro, por redução ao que tem menos ou que tem mais possibilidades, a representação geométrica ou a representação algébrica, né? Então a gente pode tentar sair por essas possibilidades também para tentar elaborar o plano de resolução. Nessa etapa de elaboração, vamos definir o plano de ação para resolver o problema, fazendo conexão entre os dados do problema e o que ele pede. Na maioria das vezes, vamos chegar a uma sentença matemática e aí executar o plano, que é a terceira etapa. Nessa etapa, que é a terceira, nós vamos executar o plano elaborado, né? Verificando o passo a passo daquilo que a gente já viu, né? Também vamos efetuar todos os cálculos indicados no plano, então tudo que tiver de cálculo que a gente elaborou nas fases anteriores, nós vamos resolver agora. Também vamos executar todas as estratégias pensadas, ou seja, tudo aquilo que a gente pensou como estratégia, a gente vai colocar isso em prática agora, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema, até a gente tentar chegar na solução. A última etapa é a verificação. É onde a maioria das pessoas erram em não fazer a verificação. Elas esquecem de examinar a solução obtida e verificar se está correta. Existe outra maneira de resolver o problema? É possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes? Ou seja, às vezes eu estou com um problema de distância e monto uma estratégia de resolução usando a equação do segundo grau. E eu caio em duas soluções possíveis, uma positiva e uma negativa. E eu marco a negativa. Poxa, eu errei, porque a solução negativa é a resposta da equação que eu montei e não a solução do problema que me é pedido, pois distância sempre será positiva. Daí percebemos que os alunos esquecem de fazer a verificação. Outro exemplo, quando você tem uma função, aí você olha para o domínio da função. O que é domínio? É onde ele não pode ser definido. E ele tem que ser definido. E se olhar em uma função, um domínio não pode ser zero, porque se for zero, a fração não fica definida. Aí eu coloco um qualquer x igual a uma substituição onde x vale zero. Está errado, porque eu não verifiquei se aquela resposta seria condição de resolução do meu problema. Bom, para ilustrar tudo isso, vamos resolver aí um problema segundo as etapas propostas por Euler, né? Qual é o exemplo disso? Uma banca vende 150 jornais por dia. No domingo, ela vende 100 jornais a mais do que nos outros dias. Quantos jornais são vendidos numa semana? Então vamos lá. Então o primeiro passo é compreender o problema, né? Então quais são os dados que a gente tem? Então a venda de jornais durante a semana, né, ela é 150. Já as vendas de jornais no domingo, ela é 100 a mais. Então aí a gente está estruturando, está compreendendo o problema. Então quais são os objetivos? É determinar o número de jornais vendidos numa semana. Aí a gente tem, né, a etapa B, né, que é estabelecer um plano de resolução. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, nós temos aí as estratégias, e a gente pode ter mais de uma. Então, vamos ver a primeira estratégia.
é multiplicar 150 por 7, né, que são 7 dias da semana, e ao resultado somar 100, que são os 100 jornais que são vendidos a mais do que no domingo. A gente também pode ter uma outra estratégia, que é o quê? Multiplicar 150 por 6 e ao resultado somar 250. Então vejam aí que nós temos aí duas estratégias diferentes para resolver o problema. Bom, vamos para a terceira etapa, né, que é a parte de execução do que a gente planejou, né? Então, olha aqui a primeira estratégia, né? A primeira estratégia a gente não tinha 150 vezes 7, então 150 vezes 7 dá 1050. E aí a gente somou esses 1050 mais os 100 jornais que são vendidos a mais no domingo. Então chegamos a um resultado que de 1150 jornais. Então essa foi a primeira estratégia de resolução que a gente viu. Vamos ver a segunda estratégia, né? Então 150 vezes 6, né, dá 900. Os 900 nós somamos mais 250. O que é esses 250? São os 150 jornais vendidos no domingo mais os 100. Então 150 mais 100, 250. Por isso que ficou esses 250. E também chegamos aos 1150, que é o mesmo resultado da primeira estratégia. Então vejo que nós usamos duas estratégias diferentes, né, para resolver o problema. E a última etapa aí, né, é fazer o que? A verificação do nosso resultado. Então a gente vai verificar se realmente esse resultado que a gente encontrou é correto. Então, quais são os nossos cálculos, né? Nossos cálculos são o quê? O 1050 mais 100, ele é igual a 1150? Ou se os 900 mais os 250 é igual aos 1150, né? Então a resposta realmente é essa, são 1150 jornais que são vendidos por semana. Então a gente conseguiu chegar aí à solução do problema e fizemos a verificação para ter certeza que aquela resposta realmente iria satisfazer, né, a solução do problema. Algumas considerações finais. Podemos concluir que a resolução de problemas é uma importante metodologia de ensino e aprendizagem na sala de aula, pois aguça a criatividade dos alunos e desenvolve um maior interesse nas aulas. Vale também ressaltar que, além dos benefícios decorrentes da resolução de problemas, existem vários obstáculos que dificultam sua utilização na sala de aula, tais como a paciência do aluno. O processo é um processo vagaroso de aprendizagem, ele requer também uma mudança de postura dos professores para o ensino de resolução de problemas e também uma área de estudo relativamente nova, então tem pouco material disponível sobre resolução de problemas.